Olá, meus alunos, tudo bem? Então, essa é a nossa última aula da disciplina de Planejamento Estratégico, agora nesse semestre. Vocês já estão quase se formando, mas vamos prestar atenção, que a partir dessa quinta-feira, dia 2 de dezembro, começam as provas. Vocês não se esqueçam também que vocês têm até hoje, dia 30 de novembro, 23 horas e 59 minutos para entregar o trabalho. Dessa vez, o trabalho não será aceito depois, simplesmente porque a gente já tem as provas. Hoje também temos atividade de frequência, então não se esqueçam de fazer as atividades de frequência, ok? Então, quem ainda não entregou trabalho, comece a pensar nisso. E quem fez atividade de frequência também, quem não fez atividade de frequência, por favor, já comece a pensar nisso. Então, a aula de hoje é só uma breve revisão, uma revisão bem superficial sobre o que a gente viu neste bimestre. Neste bimestre, é bom lembrar que a matéria que vai cair na prova é da aula 11 até a aula 20. Então, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 10 aulas. Lá da semana 12, que foi 19 de outubro, até a semana passada, as aulas 19 e 20. Tá? A prova vai ter 10 questões objetivas e ela vai valer, deixa eu até ver aqui nos meus alfarrábios aqui, a prova vai valer 6 pontos. Avaliação multidisciplinar, 2 pontos. A prova 6, atividade avaliativa, o trabalho de hoje, 1. E atividade de frequência, 1. Gente, vocês estão num caminho bom. Só que não abandonem tudo, hein? Por favor. Então vamos lá começar com a nossa revisão. Eu queria lembrar que vocês têm todo o material lá, tem o material do professor, tem o vídeo, o meu material, tem o meu vídeo, né? Tem o material do AVA, tem material complementar, tem capítulo de livro, tem infográfico, tem desafio, tem uma série de exercícios. E a cada 5 aulas, se eu não me engano, tem um vídeo ainda que é oferecido como revisão das 5 aulas anteriores. Então, gente, oportunidade de estudar, de tirar dúvidas, vocês tiveram aos montes. Espero que vocês tenham aproveitado essas oportunidades para, assim, todo mundo tirar uma grande nota e passar direto e comemorar lá na formatura, não é verdade? Então, vamos começar com uma breve revisão do que a gente já viu até agora, hein, pessoal? Então, daqui a pouco vocês vão estarão vendo. Eu acho que vocês já estão vendo. Então, nós estamos na semana 18, revisão para avaliação global 2. A semana 19 é de prova, né? Começa no dia 2 agora e vai, se eu não me engano, até dia 8, que é uma quarta-feira, se eu não me engano, mas vejam lá no material. Bom, a aula 11 a gente começou com valores, missão, visão e objetivos. Os valores são a base, né? Como é que eu quero ser reconhecido? Quando eu fizer a minha missão, quando eu completar a minha visão, como que eu quero ser reconhecido? Esse é o meu valor. A missão é o que fazemos, para quem fazemos, né? O propósito dominante. Por que eu sou professor? Porque eu quero ensinar meus alunos. É isso que eu quero. E, finalmente, a visão é aonde queremos chegar, quando chegaremos lá. E daí os objetivos são as ferramentas para cumprir os meus valores, missão e visão. Aqui ainda deu o exemplo, né? Missão, conservar-se saudável em uma boa forma física. Visão ou plano estratégico, correr a maratona de Londres. E daí entra as metas e objetivos. Perder peso, tonificar músculos, perder 5 quilos até 1º de setembro. A aula 12, a gente falou sobre microambiente. A gente primeiro tem que se lembrar que microambiente é aquilo que está em volta da empresa. Pode ser microambiente externo ou pode ser microambiente interno, né?
E daí na aula, isso foi na aula 12. Na aula 13, a gente aprendeu a fazer uma análise do ambiente interno, do microambiente interno. Então tem algumas coisas que são muito importantes para que a empresa tenha sucesso. Por exemplo, produtividade, responsabilidade social, desenvolvimento e desempenho da gerência. A gente precisa desenvolver a nossa gerência, inovação, nível de recurso, desempenho e atitude dos funcionários, posicionamento competitivo no mercado em relação aos seus concorrentes e, finalmente, lucratividade. Na aula 14, a gente falou um pouco sobre mudar as direções estratégicas, né? Para qual estratégia que eu quero ir agora? Uma ideia muito importante é sempre falar em diversificação. Inclusive, a gente até, de curiosidade, a gente fala isso na agricultura também, né? Plantar uma coisa só, você corre o risco de perder tudo. Daí, ou você fica muito rico ou fica muito pobre, né? Então, a diversificação é sempre bom. E ela pode ser trabalhada de várias formas: ganho de eficiência, ampliação da capacidade, aumento do poder de mercado, reação ao declínio de mercado, distribuição do risco, expectativa dos stakeholders e assim por diante. Existem dois grandes tipos de diversificação, pessoal: a relacionada e a não relacionada. A relacionada pode ser integrante, a montante, a horizontal e a jusante. A montante seria olhar para trás. Vamos pegar uma fabricante de autopeças. Não, perdão, vamos pegar uma fábrica de automóvel, né, uma montadora de automóvel. Ele pode integrar a montante como? Fabricando as próprias peças. A integração horizontal é quando eu complemento as minhas atividades atuais. Por exemplo, o Google começou com um serviço de busca. Hoje tem notícias, imagens, Google Earth, e assim por diante. E integração ajusante é depois da minha empresa, depois para frente da rede de valor. Então, por exemplo, eu fabrico carros e dou assistência técnica para quem comprou meu carro. A diversificação não relacionada, a relacionada vocês entenderam porque ou é antes, ou é depois, ou é na minha própria atividade. A não relacionada eu vou fazer outras coisas. Por exemplo, país com mercado subdesenvolvido. Eu vou vender carro, mas vou vender arroz também. Por quê? Ninguém vende arroz lá. Outra coisa é a exploração da lógica dominante. Então, eu vou fabricar carros, mas eu quero dominar o mercado. Então, o que eu vou fazer? Comprar outros fabricantes. Existem alguns métodos de avaliação de estratégia e a gente pode dizer assim: a adequação tem que ser bem analisada, tem alguns sistemas aqui, inclusive um que a gente já viu, que é o Pestel. Que a diversificação dá conta das principais questões: mercado, acionistas, clientes, concorrência. A gente está adequado a essas principais questões? Essa é a pergunta que se faz na adequação. E na aceitabilidade, a gente está aceitando nossos resultados? Os resultados, o desempenho são os esperados? Por exemplo, em termos de retorno, lucratividade, custo-benefício, em termos de risco, em termos de reação dos stakeholders. É isso que a gente queria? Isso que está acontecendo conosco agora é aceitável do nosso ponto de vista, do ponto de vista do mercado? Isso se chama aceitabilidade. Daí, na aula 16, a gente começou a falar sobre estrutura organizacional, né, que é o organograma da empresa. A gente viu que tem aquela estrutura vertical tradicional, né, chefão em cima, né, quem está embaixo obedece, coloca o rabo entre as pernas e obedece, né, tem juiz e obedece, que nem diriam alguns ministros nossos, e a horizontal orgânica, que é mais flexível. A vertical tradicional é disparado a mais comum, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem uma formal, que é bem comum, né? Uma estrutura formal, presidente, diretores, gerentes e daí cada departamento. Do lado direito a gente tem um organograma circular, orgânico, né? Que ele é muito flexível. Aqui em cima a gente tem estrutura funcional conforme as funções, né, ambiental, RH, finanças e tal. Tem um misto entre tradicional e orgânico,
onde que eu tenho um geralzão, mas daí eu tenho setores diferentes. Eu tenho por divisões, por exemplo, por estado, daí cada estado tem todas as suas gerências. E tenho também de rede, né, onde que um vai influenciar o outro. Não é só o presidente mandando, mas um cooperando com o outro. Daí, na aula 17, a gente falou um pouco sobre gerenciando a mudança estratégica, né? Quando você muda de estratégia dentro da tua empresa, existem alguns grupos chaves que são muito importantes, que a gente chama de agentes de mudança. São pessoas e ou grupos, né, que vão efetivar na prática essa mudança de estratégia, né? Por exemplo, liderança estratégica, né? Tem aqueles líderes carismáticos que só pela força do caráter, do temperamento, da aura dele, todo mundo vai junto. E tem aqueles líderes instrumentais transacionais que simplesmente fazem as coisas. Um outro grupo muito importante são os gerentes intermediários, né? Que tem diferentes papéis nessa mudança estratégica, como implementação e controle, tradução de estratégia para os níveis mais baixos. Ele também faz uma reinterpretação e ajuste, se necessário, porque ele está na fronte de batalha. E ele serve como uma ponte da gerência para níveis mais baixos e como um consultor para os níveis mais altos. Então, assim, tá o diretor, a gerência e todo o resto, né? Então, ele liga a vontade dos diretores até os níveis mais baixos. Então, ele é uma ponte. Mas também, os níveis mais altos, os diretores vêm perguntar para eles: está dando tudo certo, como a gente imaginava e tal. E também, a empresa pode optar, além desses, também por pessoal externo, né? Como um novo CEO, né? Um novo diretor, um novo gerente de fora do organograma atual, consultores para trabalhos específicos e assim por diante. A gente vai falar mais sobre isso daqui, estilos de mudança e estratégia, porque isso vai bater em outro assunto também. Na aula 18, então, a gente deu uma rápida introdução ao OSM, né, Organização, Sistema e Métodos, e a gente tem que pensar assim, a gente tem a organização acima de tudo. Ela é formada por sistemas, como, por exemplo, o sistema financeiro. Cada sistema tem um método, como, por exemplo, o sistema financeiro calcula o custo. Então, vocês podem ver aqui do lado que eu tinha escrito. O importante é que a gente tenha uma visão sistêmica, a gente veja tudo ao mesmo tempo, né? Tudo que ocorre. E uma outra coisa, quando a gente vai fazer organização, sistema e métodos, a gente precisa fazer uma análise organizacional. E qualquer análise, ela é sempre composta dos mesmos itens, né? Primeiro você faz um diagnóstico, daí você encontra um problema, daí você vai analisar o problema, descrição completa desse problema. A partir do momento que você conhece esse problema, você pode propor um monte de soluções, até sugerir para o brainstorming, né? Junta um monte de gente e vamos lá. Quais são as soluções que vocês sugerem? E assim por diante. E daí você implementa a solução finalmente escolhida. É claro que você não pode deixar de acompanhar, né, depois de implementado, para ver se aquela solução está dando certo, se ela realmente foi a melhor solução. E, finalmente, a aula 19, né, tem a aula 20 ainda, a gestão da mudança organizacional. É toda e qualquer modificação do que eu estou fazendo agora. Ela tem 3 processos básicos. A situação atual é o que está acontecendo agora, a situação futura é aonde que eu quero chegar, e a transição, que é o período entre a situação atual e a situação futura. Obviamente, esse é o mais difícil. A situação atual eu já vivo. Situação futura é um desejo. E a transição é que vai botar a mão na massa, né? Para mudar até a situação futura. Essa mudança pode ser por causa da natureza da força do trabalho, tecnológica, choques econômicos, competição, né? Concorrência, tendências sociais, política internacional e assim por diante. E pode dar vários problemas, né? Eu posso ter vários tipos de colaboradores em função dessas mudanças estratégicas, né?
dessas mudanças organizacionais. Podem ter aqueles que vão sofrer de confusão, né? Também é uma forma de impedimento para que ocorra a mudança. Aqueles que vão fazer uma crítica imediata antes mesmo da mudança ser detalhada. Aqueles que vão simplesmente negar, não. Esses normalmente não querem sair da zona de conforto, né? Tem aquela obediência maliciosa que eu coloco como uma das piores, né? Porque o cara diz, não, legal, chefe, legal. Daí vai lá atrás e o chefe tá louco, o chefe bebeu, o chefe fumou, né? O chefe cheirou, né? O chefe tá mal, não pode ser. Daí chega na frente do chefe, não, chefe, o senhor tem razão, tudo ótimo. Tem aqueles de acordo fácil, né? Que apresenta pouca resistência, mas no final acaba impedindo a realização. Tem aqueles que causam deflexão, né? O foco está na situação futura, mas ele vai mudando o foco e a empresa acaba indo para outro lugar, outro caminho. E também tem aqueles que lidam em silêncio, né? Que você não sabe o que o cara está gostando, não está gostando, se ele concorda, não concorda, daí é complicado também. Mas como que eu posso lidar com essas resistências? Aquilo que a gente já tinha falado antes. Primeiro, tentar educação e comunicação. Educação é levar informação às pessoas, né? Comunicação também. Depois, tentar pela participação das pessoas. Olha, você é importante. Sem você, a gente não vai conseguir fazer, veja só. Depois, facilitação, né? Dar algumas facilidades para as pessoas aderirem ao processo de mudança. Negociar. Se eu não conseguir nenhum desses, manipulação e corrupção, olha, escuta, eu vou dar um dinheirinho essa para você, mas você tem que convencer todo mundo aí. E, finalmente, se nenhuma dessas maneiras der certo para lidar com essas resistências, essa coerção. Ó, é o seguinte, meu amigo, ó, não fez, vai perder o emprego. Simples assim. E, finalmente, a gente foi para a última aula, né? Análise administrativa, aspectos fundamentais. Primeira coisa que a gente tem que saber é que tem um ambiente geral, onde estão todas as variáveis externas, como políticas, legais, demográficas, ecológicas, sociais, econômicas e tecnológicas. E análise interna, né? A análise do ambiente da tarefa, que é interno, né? Fornecedores, grupos regulamentadores, concorrentes, clientes e etc. E sempre quando a gente vai fazer alguma mudança na nossa empresa, seja organizacional, seja estratégica, aliás, a organizacional é uma mudança estratégica, a gente tem que seguir 3 passos básicos. Diagnosticar o que está acontecendo. Estudar possíveis soluções. Criticar essas soluções e chegar a uma só. Implementar isso. E depois que implementa, controlar, monitorar para ver se está dando certo. De repente, aquela não era a solução. Tinha que pegar outra. Gente, já vai entrar aqui. Gente, essa foi a aula de hoje, tá? Agora deu. Essa foi a aula de hoje, uma breve revisão, mas vocês têm todo o material lá dentro, né, do AVA. Lembrando que vão cair na prova as aulas 11 até 20. São 10 questões objetivas e a prova vale 6. Olha, a prova vale bastante, então não façam a prova de qualquer jeito. Outra coisa, vocês só vão poder abrir a prova uma vez e vão ter 3 horas para completar essa prova, tá? Isso é mais do que tempo suficiente, pelo amor de Deus, né, pessoal? A prova não está tão difícil assim, mas precisa estudar, precisa entender o que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Hoje também tem atividade de frequência, semana 18 também tem atividade de frequência, então vocês precisam fazer a atividade de frequência. Tá? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail, estou à disposição de vocês. Como é a nossa última aula, eu só queria dar um recado para vocês. Vocês estão se formando. Vocês estão saindo da universidade. É importante que vocês sejam profissionais éticos.
esforçados, comprometidos com a profissão de vocês e com a sociedade, tá? Chega de gente antiética, chega de gente fazendo atos ilegais. Talvez vocês não fiquem bilionários, mas vocês vão dormir bem. Vocês vão ter certeza de que vocês estão fazendo o melhor pela sociedade onde que vocês estão inseridos. E ajudando as pessoas a crescerem, a sociedade a melhorar cada dia mais. Lembrem-se disso, por favor. Sejam profissionais éticos, esforçados, estudiosos, se reciclem sempre que possível. Gente, conhecimento nunca é demais. E pelo contrário, com conhecimento de menos, muita coisa você acaba não fazendo. Tá certo? Então, gente, qualquer coisa, mesmo depois de formados, podem entrar em contato com o professor Klaus. Não tem problema nenhum. Eu vou atender dentro daquilo que eu souber, né? Claro, eu não sei tudo, infelizmente, mas dentro daquilo que eu souber, eu vou atender vocês. Gente, boa prova para vocês. Se por acaso alguém ficar do exame final, então na semana seguinte já, se eu não me engano, tá? O exame final também são 10 questões objetivas. Tá certo? Vejam lá as instruções e não se esqueçam de estudar. Gente, tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, podem entrar em contato, tá bom? Um abração.